Okay, let's go. É possível você aproveitar a sua experiência do Brasil, a sua carta de habilitação do Brasil, aqui no Canadá. Então é um chamado Exchange Permit. Aí você pode aproveitar toda a experiência que já teve lá e utilizá-la aqui, porque uma pessoa que tira a carta aqui, ela fica 2 anos num processo de provisória, o seguro é mais caro, tem que dirigir acompanhado, tem várias coisas. Mas quando você consegue fazer a sua exchange do Brasil, você não precisa passar por isso. Você vai ter uma carta equivalente a um canadense que já está há muitos anos aqui no Canadá. Exatamente. Olá, sonhadores! Olá, Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Flávia meu nome é William. e hoje nós estamos aqui com vocês, que o William vai estar dando uma aulinha de trânsito para mostrar como que se dirige da maneira certa aqui no Canadá. O William vai estar explicando passo a passo para vocês como fazer. Então, assim, você pode aproveitar a sua habilitação do Brasil. O ideal é que você tire a internacional no Brasil, a PID. Sim, Então, você vai no site do Detran, faz a solicitação da PID, que é Permissão Internacional para Dirigir. Aí você traz ela com você para você poder dirigir com a do Brasil. Mas se você vai morar no Canadá, se você vai passar mais do que 6 meses aqui, você precisa tirar a sua habilitação canadense. Então, no caso, a de Quebec. Eu fiz um vídeo mostrando como que você faz para acessar isso dentro do sistema, para você agendar o seu rendezvous, para você fazer a prova teórica. E se você passar na teórica, aí você já pode marcar a prática. Às vezes pode ser marcado 1 ou 2 dias depois, você já pode fazer a prova prática. E agora mostrando para vocês como fazer aqui dentro do sistema, para fazer o agendamento da prova teórica, né? Então você pode pesquisar no Google Exchange Permit SAAC, clica no primeiro link aqui. Aqui vai ter os dados. Você vai colocar então, aqui tem todas as informações, né? Sobre os documentos que você vai ter que fornecer. Basicamente é a habilitação do Brasil, a original. Eu levei a tradução, mas não usaram. O seu passaporte, os documentos da sua estadia no Canadá, então o seu visto, qual o tipo de visto que você tem no Canadá, até quando você vai morar aqui. E aí você tem que levar esses documentos lá, um comprovante de endereço. Na verdade são 2 comprovantes de endereço. Aí você coloca o seu prenome, aí o nome, depois data de nascimento, endereço, tudo certinho aqui. Se você fala francês, qual que é o status que você tem, então cada um pode ter um tipo de status diferente. Desde quando você está no Canadá, no Quebec, né? E aí, a duração da sua estadia aqui vai ser mais do que 6 meses, porque menos de 6 meses você não precisa tirar a carta, então coloca mais de 6. E aí você coloca que você tem a carta de condução há mais de 12 meses no Brasil, eu colocaria que sim. Aí coloca o país aqui, Brasil. Colocou. Quando que expira a sua carta de habilitação do Brasil. Colocou todas essas informações. Você vai escolher qual que é a região que você vai fazer a prova. Tá? Então, se fosse Montreal aqui, por exemplo, aí quais são as opções que você teria em Montreal. Ó. Então aqui em Montreal teria essa aqui. Aí uma segunda opção, tá? Vamos dizer que fosse Laval. Aí você coloca. Tá? Uma terceira opção. Aqui quais são os dias que você pode fazer a prova. Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Confirma. Aí você envia para eles. Normalmente são uns 10 dias para eles te responderem, agendando para você o dia que você vai até lá fazer a prova teórica. E aí você fez todos esses dados aqui. Você já recebe depois de uns 10 dias a sua confirmação e fica ali uma semana, 2 semanas depois da confirmação para você fazer a prova do SAAC. Para estudar o SAAC, você pesquisa no Google Exame Teórico do SAAC. Aí você fica vendo os vídeos, estudando, tem alguns aplicativos que você faz provinha e estuda bastante para conseguir as notas, tá bom? É isso. Voltamos para o vídeo agora. E essa aula gratuita para vocês de como funciona a prática, ou quais são as diferenças entre o Brasil e o Canadá. Nada impede de você fazer uma aula ali aqui no Quebec mesmo, para você entender os últimos detalhes que faltam, mas essa aulinha já vai ajudar vocês a economizarem muito dinheiro e se prepararem ali e entenderem como que funcionam as diferenças. E olha o sacrifício que eu tô fazendo por vocês. Se eu não mereço uma curtida, eu não sei como merecer mais. Porque eu vou ter que dirigir o carro rosa da Barbie, cheio de pompom, olha isso aqui, meu Deus. E justamente para ajudar vocês. A primeira coisa que vocês precisam saber é sobre a questão de ligar o carro. Você vai lá, estaciona o carro perto do SAAC, eles vão vir com você e vão fazer uma vistoria no carro. Essa vistoria, eles vão olhar o freio de mão, vão olhar se as setas estão funcionando tanto na frente quanto atrás, e você pode fazer a prova com o seu veículo. Existe a opção de você alugar veículos, nós vimos ali, normalmente na faixa de $90 para você fazer a prova.
E você pode fazer a prova com o seu carro. Então já ajuda a economizar um dinheiro. Sim. Desde que esteja funcionando bem o freio de mão, as setas funcionando também. Aí se o carro estiver tudo ok, você pode fazer a prova no teu carro. Eles colocam como se fosse uma placa escrito exame, coloca em cima do Em carro. cima do carro. Todo mundo vê que você está fazendo exame, aí o pessoal vai ter um pouquinho mais de paciência, porque você vai andar um pouquinho mais lento. Ok? Vamos para a aula prática agora? Começando. É isso aí. Bora lá. Bom, primeira coisa, você vai ter que colocar o cinto. Não esqueçam de colocar o cinto. Olha o que eu tô passando aqui, gente. O cinto com detalhe rosa. Então confere se os retrovisores estão ok, tudo funcionando. Ele vai te dar uma orientação. Ó, agora você vai começar a sua prova. Tome muito cuidado com os pares. E aí ele vai te dar toda a orientação. Se você entendeu, dá ok para ele. Pode ligar o carro. Aqui é muito importante que você, toda vez que você for dar seta, você tem que olhar o pescoço no ponto morto. Então, se por exemplo, eu estou dando seta para a esquerda, eu tenho que olhar lá na pontinha da janela antes de sair. Se eu der seta para a direita, eu tenho que olhar lá na pontinha da janela. Você tem que fazer o movimento, olhar os retrovisores e aqui. Se você for virar para lá, a mesma coisa. Retrovisor aqui, retrovisor ali, ali. São 3 pontos. Aqui, aqui, ponto morto. Os 3 pontos. Aqui, ali, ponto morto. Sempre que você for fazer uma conversão, ligou a seta, você já tem que saber que você vai ter que olhar os 3 pontos. 1, 2, 3. E aí você pode começar a sair. Bom, olha aquela plaquinha lá. Essa plaquinha que está ali em cima é corredor escolar. Quando você passar por essa plaquinha, quer dizer que daqui para frente você tem que andar a 30 por hora. Então aqui a velocidade máxima é 30. Tá? Então corredor escolar e praça tem que andar a 30. Muito importante que na frente das escolas você tem que respeitar o ônibus escolar. Quando eles acendem o pare e sai a plaquinha lá e fica sinalizando, você tem que parar mesmo que você esteja na outra faixa. Você não pode passar do lado do ônibus quando ele está com o pare ligado. A multa é altíssima e você perde o seu exame se você cometer esse erro. Tá? É um erro gravíssimo. Então vocês viram que lá atrás estava 30 e aqui já é 40. Então normalmente vai ser 40 em ruas de bairro, tá? Muito importante esse dado. Estão vendo o pare aqui? Arrête. Então você tem que realmente parar totalmente o carro. Ó, vocês viram que eu parei totalmente. Não pode reduzir e depois querer continuar. Para totalmente, olha para um lado, olha para o outro. Estou dando seta. 1, 2, 3, fui. Olhei. Os ângulos mortos também, né? Isso. Ali tem um ponto que eu acabei não fazendo. Mas aqui é uma rua principal e aquela entrava como se não fosse a principal, sabe? Então eu tenho que parar 2 vezes. Aqui na frente a mesma situação, eu vou explicar para vocês. Então a primeira parada que eu vou fazer, ela é para o pedestre. Ó, parei a primeira vez. Vou dar a seta. Arrête. 1, 2, 3, olhei. Tenho que andar um pouquinho. Aí você para de novo. Aí você olha os 3 pontos. 1, 2, 3. E aí você pode ir. Sempre que você entrar em uma rua, você pega a faixa mais próxima. Vou mostrar para vocês. Aqui tem uma rede, se puder filmar lá, né? Tem a rede para todo mundo. Arrête. Nesse caso, vai ter que um de cada vez. Então vai um da minha fila, vai um daquela fila, vai um dessa fila, vai alternando assim. Tô aqui na faixa da esquerda, você viu que eu peguei a faixa mais próxima. Se eu quiser mudar para a faixa de lá, 1, 2, 3, olhei lá e eu entro na faixa. Principalmente por conta das bicicletas, né? Isso, aqui tem muita bicicleta Bicicleta, e realmente motocicleta. você precisa olhar esses pontos mortos, que é o que reprova o pessoal. A primeira vez que eu reprovei foi por causa de ângulo morto. Que no Brasil é proibida. Então você, aqui ó, 1, 2, 3, virei. E lá tem que estar a seta. Não Isso, consegui tava pegar seta- ali, não consegui tava a pegar, mas seta tem que amarelinha estar pra a seta poder- amarelinha.
Ó, então eu peguei a faixa mais da direita, sempre a faixa mais próxima. Aí eu posso mudar agora. Dei a seta, 1, 2, 3 e entrei. É porque se você tá fechado e você vai virar, fazer a curva, você não pode virar uma curva aberta, né? Uhum. Você tem que virar uma curva fechada. Então a via aqui é 70 por hora. O ideal é que você ande a 65, próximo de 70, tá? Uma das coisas que eu fui pontuado na prova que eu passei é que eu tava andando mais baixo do que a via. A via era 50, aqui é 50 perto do túnel, do viaduto. E aí você segue. Então, os pontos de diferença que tem principais aqui é a questão do ponto morto e o pare, você tem que parar totalmente. E quando for um pare só para você, você tem que parar 2 vezes. Uma você para antes da faixa e a outra você para em cima da faixa ali quando você vai entrar na via à esquerda ou à direita. É muito importante que vocês olhem a velocidade. Então, se a velocidade é 50, anda 45. Se a velocidade é 40, anda 35. Eu levei uma observação na minha prova, que a velocidade era 50, e eu estava ali nos 35, mas isso não reprova, tá? Essa questão de andar um pouco abaixo. Mas ele vai chamar a atenção para você andar mais próximo da velocidade. Muito cuidado com os pontos mortos. Decorem os 3. Então, coloca na cabeça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E faz a conversão. Então, vai trocar de faixa, dá a seta e os 3 pontos. E os 3 pontos. Então, o arrete é um negócio que reprova. Se você errar uma vez, já era. Eu tive um amigo que fez a prova tudo certinho. O último arré, antes de entrar no estacionamento ali para finalizar a prova, ele esqueceu de parar totalmente o carro e foi reprovado. Então, o arré é um motivo de reprovação direta. Vocês veem que o trânsito é bem tranquilo, é parecido com o do Brasil. Acredito que não tenha nenhuma regra muito diferente. É a questão dos pares, troca de faixa, ângulo morto. E agora eu vou mostrar para vocês estacionando o carro, tá? Como que funciona lá com eles. Então, vou trocar de faixa? 1, 2, 3, olhei. Foi. Vou trocar de faixa de novo? 1, 2, 3, olhei. Troquei. Aqui tô dando seta. Olha um semáforo aqui rapidinho. Então você tá vendo que só tem a seta para frente. Então se eu fosse seguir reto, eu poderia seguir reto. Mas como eu vou virar para a esquerda, eu tenho que esperar a seta da esquerda. Está Vai vermelho. aparecer uma seta virando para a esquerda. No dia que eu fui fazer a aula, eu errei isso aqui por distração. Era só para frente, eu fui para frente e virei para direita. E aí a professora me explicou que eu não poderia fazer isso. Então aqui você espera dar a setinha para a esquerda, para você poder entrar. Eu já tô com a seta ligada. Ó, meu carro é igual esse aqui. Meu X3, igualzinho essa. É. Olha lá. Vira a seta para a esquerda. Ó, ali tem uma ré. Tem que parar totalmente. Você viu que o pessoal na prática eles não param, né? No dia a dia. Mas aqui tem que parar totalmente e depois você continua. Então provavelmente, ó, dei seta, toda vez a seta, 1, 2, 3, olhou. Onde eles vão fazer aqui, ó. Eu quero entrar nessa vaga da direita aqui. Eu vou parar o carro aqui do lado e vou dar a seta. Tá vendo? Aqui é importante o seguinte, eu dou a seta e a preferência, ó. Se tiver alguém atrás, igual aconteceu aqui, você tem que deixar a pessoa passar. Depois você começa a manobra de estacionar. Eles, na hora de estacionar, eles querem 1, 2, 3. Eles gostam que você coloque a mão atrás do volante aqui e realmente olhe para trás, faça a manobra aqui. Tem que jogar todo o corpo, né? Jogar todo o corpo, olhar entendi. para trás. Ó, eu sei que
é estranho pro brasileiro fazer isso. Você pode corrigir o carro uma vez, ó. Então, estou corrigindo o carro aqui, olhei. Eu sei que é antinatural isso, mas você tem que olhar aqui, ó, olhar lá atrás, eles gostam que você faça isso. Ó, aqui. Então você terminou a prova, coloca no par, parou o carro, Puxa o freio de mão. puxa o freio de mão e aí você pode desligar o carro. Aí nessa hora ele já me falou, parabéns, você passou. Algo que é muito importante é que ele vai estar com uma pranchetinha, mesmo que você acerte ou erre, ele vai anotar. Então você deve ter um número de pares específico, deve ter várias coisas que você vai fazer, ele vai marcar se você acertou, se você errou. Então dá um pouquinho de gelo na barriga de você ver o instrutor ali, o avaliador. Você fez uma coisa, ele foi lá e anotou, você fala, meu Deus, o que eu errei? Relaxa, que ele tá anotando. Se você às vezes conseguiu fazer o que ele pediu, se teve alguma anotação, ele vai fazer a anotação ali. Mas esse é o procedimento, tá? Então, observa se seu carro tá com as luzes ligadas, o freio funcionando. Quando entrar no carro, ajusta o carro, põe o cinto, confirma com eles que você pode sair. Vai sair, dá a seta, olha os 3 pontos. O pare, sempre para totalmente o carro. Você não precisa colocar no neutro, mudar a marcha, mas você tem que parar totalmente o carro. Aí você parou o carro totalmente, você pode andar. Se você chegar numa avenida que não tem pare para eles, você vai entrar na avenida, um pare antes da faixa e um pare antes de você entrar na avenida. Porque o primeiro é para você olhar se tem pedestre. O segundo pare é se tem ciclista. Então você tem que olhar se tem algum ciclista. Faz todos os pontos mortos, tá? Não precisa, eu vou virar para direita e olhar para cá. Não faz sentido. 1, 2, 3 para cá. Então 1, 2, 3. Virou para direita, olha para direita. Virou para esquerda, olha para esquerda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo em que eu te ensino a como você fazer o seu exame prático. Tem a parte de como você marcar o seu exame teórico. A parte teórica é estudar e se preparar para a prova mesmo, porque tem bastante coisa em francês. Dá para você fazer a prova em inglês, francês E espanhol. e espanhol. Isso. Então dá para você fazer nas 3 línguas. Dá pra trocar também. Quando você tá ali fazendo, você pode trocar pro espanhol, pro inglês. Quando você já tá na pergunta, alguma palavrinha que você não entendeu, você troca ali pra você conseguir entender. Então salva esse vídeo, que quando você chegar aqui no Quebec, vai ser bom você pegar esse vídeo. Nossa, Vai aquele ser de vídeo grande utilidade. que o William e a Flávia fizeram, deixa eu ver como que é, deixa eu pegar as dicas, e aí você vai poder tirar a sua habilitação, aproveitar a sua experiência do Brasil. Isso é bom porque o seguro fica mais barato, você pode circular tranquilamente, não precisa estar acompanhado. A questão do acompanhamento, essa é uma dúvida que eu tive que ir lá no SAC tirar. Por exemplo, estou fazendo o meu processo de habilitação. A Flávia tem a habilitação do Brasil. Ela pode me acompanhar. Tá? Então, o importante da pessoa que está te acompanhando é que ela tenha mais de 2 anos de habilitação, sendo ela canadense, habilitação canadense ou não. A habilitação do Brasil serve para poder acompanhar durante o dia e à noite não pode dirigir enquanto você estiver com a permit de aprendizagem. Eles dão uma permit para você poder fazer as aulas, poder se preparar para o exame prático. É isso. É isso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Até a próxima. Tchau, tchau. Okay, let's go.